E aí, Roger, boa tarde, tudo bem? Pessoal de Juti, como é que vocês estão? Hoje de manhã o Roger me fez um pedido, e dentro do possível que eu vou tentar atender, que seria fazer uns comentários, algumas indicações, discutir um pouco a questão da implantação de uma pastagem, a parte de planejamento, como fazer a escolha, né, de um capim e de um sistema para estar colocando na propriedade de produção de leite, né? Importante, eu vou discutir alguns fatores aqui rapidamente, né, não muito elaborado, um pouco improvisado, mas são parâmetros que a gente deve levar em consideração no momento dessa escolha de qual espécie forrageira que a gente vai trabalhar na área de pastagem para o nosso gado. Primeiramente, a gente tem que ter em mente, discutir isso, ou decidir de alguma forma, qual que é o sistema de produção que a gente pretende adotar na propriedade. Esse sistema pode ser menos intensificado, onde trabalha com forrageiras que são menos produtivas, que permitem uma taxa de lotação menor e ao mesmo tempo dão menos trabalho e são mais baratas de manter, mas tem menor qualidade nutricional, como por exemplo as braquiárias de uma forma geral, né? Entre elas tem alguma diferença. Agora, se pretende trabalhar com um sistema mais intensificado, com uma espécie que tem uma maior qualidade nutricional, essas espécies costumam, sempre elas vão exigir mais manejo, mais mão de obra, um maior investimento em manejo de pastagem. Então é fundamental que o produtor tenha consciência de qual sistema que ele pretende trabalhar na sua propriedade. Para definir esse sistema, tem que levar em consideração a mão de obra disponível, o capital disponível, os animais disponíveis, porque animais de maior potencial produtivo, eles exigem sistemas mais intensificados, né, com forrageiras de maior qualidade. O tamanho da propriedade, dependendo do tamanho da propriedade, se for muito pequeno, isso acaba obrigando o produtor a trabalhar com sistemas mais intensivos, com taxas de lotação mais elevadas. Isso faz com que a escolha da pastagem seja a escolha de uma espécie, né, com esse potencial. Tá? Então é fundamental levar em consideração todos esses aspectos para poder escolher o sistema de produção, e a espécie forrageira faz parte desse sistema de produção. O que tem que ser levado em consideração também? A categoria animal, né? Vacas em lactação, e principalmente as vacas que estão em início de lactação, é o rebanho mais exigente que a gente tem na propriedade. Então, se possível, nesse planejamento, coloque as forrageiras de maior qualidade para serem pastejadas pelas vacas em início de lactação, ou em lactação, caso não tenha divisão em lotes das vacas em lactação. E vacas que estão secas ou matrizes que são de recria, novilhas de recria, permite que se trabalhe com forrageiras de um pouco menor qualidade nutricional. E, consequentemente, essas forrageiras costumam exigir menos manejo. Tá? É fundamental ter consciência de qual que é a condição de fertilidade do solo da propriedade, se é uma área que tem algum problema de encharcamento ou não. Isso vai influenciar na espécie forrageira, se ela é tolerante ou não ao encharcamento. Vou citar um exemplo aqui que é de uma forrageira de baixa qualidade, mas que ainda tem seu espaço, que é a braquiária midícola. Né? Em áreas que tem encharcamento, às vezes é necessário a gente trabalhar com esse tipo de forrageira, por mais que tenha pouca qualidade. Então são aspectos fundamentais a serem considerados. Tá? O capital disponível, porque forrageiras que são de maior produtividade, maior qualidade, vou citar os exemplos dos pânicos de uma forma geral, né? Mombaça, Zuri, um Quênia da vida, até mesmo as gramas, né? Um Coast Cross, um Tifton, são capins que exigem manejo e, consequentemente, vai ter que fazer piqueteamento, vai ter que investir em adubações. Então tem que ter um capital um pouco mais elevado, ou trabalhar com áreas menores, né, para que se faça da forma adequada. Então tenha consciência, pessoal, na hora de escolher a forrageira, qual que é a condição que você tem para oferecer para essa espécie de capim que você está escolhendo, né, e qual que é a necessidade do rebanho para qual você vai destinar essa área de pastagem. Né? Num planejamento de uma propriedade leiteira, eu vou citar um exemplo rapidamente, o que pode ser feito: colocar o capim de melhor
qualidade nutricional para vacas em início de lactação. Depois um capim um pouco inferior para vacas que estão em final de lactação. Depois você pode trabalhar de repente com uma espécie de capim que permita trabalhar com pastejo contínuo ou com poucas divisões de pastagem, como por exemplo a Braquiária decumbens, um piatão, um marandu, né, que aceita esse tipo de manejo para vacas secas e recria. E para bezerrada, de preferência, trabalhar com uma grama, né, uma Tifton 85, que é aquela opção excelente que a gente tem hoje aí em qualidade, em produtividade, para que esses bezerros não sofram muito no desmame. Né? Então, assim, um breve exemplo de como pode ser feito o planejamento de uma propriedade leiteira, considerando as categorias animais. Certo, pessoal? Eu espero que eu possa ter contribuído um pouquinho, Roger, com esse encontro que vocês vão ter. Me coloco à disposição para algum momento vocês acharem que é interessante, eu possa ir aí conhecer o pessoal, conhecer algumas propriedades, enfim, e coloco também as portas abertas aqui do CEPAE para que vocês possam vir visitar o nosso centro de pesquisa, conhecer a unidade de produção de leite que está em implantação há quase 2 anos, mas já tem bastante coisa interessante para a gente estar apresentando. Tá joia? Espero poder ter ajudado vocês aí. Um grande abraço, viu?